Olá pessoal, venho aqui novamente falar de um assunto que hoje causa muita polêmica no meio cristão. Vocês já viram meus vídeos a respeito de adultério, meu testemunho. Tenho 2 vídeos, um primeiro ali, depois a continuação e algumas correções no segundo vídeo. Também dou algumas pinceladas depois a respeito do adultério. E hoje quero trazer um assunto aqui que eu observo na internet e também fora dela, pessoas que usam muito esta pessoa até mesmo para continuar no adultério. São pretextos para continuar no erro. Eu quero usar um tema hoje: terríveis consequências do adultério. Pois bem, eu tenho visto pessoas que estão no adultério ou que querem se casar pela segunda vez, sendo que a Bíblia ela não nos dá respaldo. Mesmo que se pegue o texto isolado de Mateus 19:9, você vai observar depois em vários textos que não é permitido por Deus se casar novamente, mesmo que o seu cônjuge tenha cometido adultério. Enfim, mas o que as pessoas têm se apegado muito e usado isto quando estão no erro, quando querem ingressar no erro, eles têm falado muito de Davi. Mas Davi sendo ele um homem segundo o coração de Deus, ele adulterou. E mesmo no tempo da lei, Deus o perdoou. E Davi foi livre para ficar com Betseba. Primeiro, Davi errou muito, entristeceu muito o coração de Deus. Davi sempre foi um homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu, tirou lá do pasto e colocou no trono. Deus, através de Davi, fez proezas, coisas maravilhosas. Mas Davi errou. Davi, quando avistou Betseba tomando banho, ele desejou aquela mulher que não era sua mulher, mas era a mulher de Urias. Mas Davi manda alguém buscar aquela mulher e se deita com ela e comete o adultério. E isso entristeceu muito o coração de Deus. Davi, tendo cometido adultério, passou-se um tempinho, a mulher de Urias manda um recado ao rei: ó rei, eu estou grávida. Eu estou esperando um filho seu. E agora? Como Davi ia explicar essa situação para Urias, ou como Betseba ia explicar isso para o marido dela, já que ele estava na guerra e ele não tinha contato físico com ela? Mesmo Davi tentando que isso acontecesse, não aconteceu. Então não teria como ela dizer que o filho era de Urias. Mas Deus não deixa nada encoberto. Então Davi, ele faz o que? Ele manda colocar Urias na frente da batalha para que Urias morresse. E sendo assim, ele estando morto, passou-se o tempo do luto. E quando terminou o luto de Betseba, Davi manda buscar ela e toma ela por mulher, ou seja, ele oficializa um casamento e ela passa a ser mulher dele. Então observamos o seguinte: as pessoas falam, mas Davi ficou com Betseba. Deus o perdoou, ele ficou com a mulher. Davi errou terrivelmente. Desagradou muitíssimo o coração de Deus. Mas Davi, ele ficou com a mulher porque a mulher já era viúva.
mesmo que foi ele que mandou matar, mas Davi só casou com ela quando ela era viúva. Então, a partir que uma pessoa está viúva, ela pode casar de novo, não constitui um adultério. Mesmo que ele adulterou antes com ela, mas agora ela estava viúva, ele casou com ela. Mas então aí é fácil, ele adulterou, ele errou, agora mata o marido dela, ou manda matar, ou colocou na frente da batalha para morrer, na primeira fileira, eram os primeiros que iriam morrer. Diz a Bíblia que ele colocou no local dos valentes mesmo, para que o inimigo valoroso lá iria matar a Urias. E foi o que aconteceu. E Urias perdeu a vida, Davi levou sua mulher e tornou esposa dele, porque ela era viúva. Mas então, e Davi ficou impune? Observa o tema deste vídeo. Terríveis são as consequências do adultério. Deus manda Natã, o profeta, falar com Davi. E Natã fala a Davi o seguinte: Davi, você entristeceu o coração de Deus, foi homicida, foi adúltero, para roubar a mulher daquele que só tinha uma mulher, daquele que estava lutando por Israel. Mas eis, Davi, as consequências do que vai acontecer na tua vida pelo teu pecado. Deus não vai tirar a tua vida, mas Deus vai levantar a sua própria casa contra você. Deus, ele vai mudar a tua família, ou seja, Deus vai criar uma situação muito triste na sua família devido ao teu pecado. Não vou tirar a tua vida, mas o que vou fazer na sua casa vai te causar muita tristeza. E vocês observam que uma das coisas que Natã falou a Davi é que seu filho, que nasceria, ou na época já tinha nascido, na verdade, de Betseba, seria morto, ou seja, ele iria adoecer, o Senhor ia ferir e ele ia morrer. E o filho de Davi ficou muito doente, e Davi foi jejuar, chorar, implorar a Deus para que Deus livrasse o seu filho da morte. Por mais que ele clamou, jejuou, chorou na presença de Deus, se humilhou na presença de Deus, Deus não ouviu ele. E no 7º dia, a criança morreu. Então Davi se levantou e adorou o Senhor. A primeira perca de Davi, primeiro filho que ele perde, por causa do adultério. Então, às vezes a pessoa pensa, Deus, ele não matou Davi, mas Davi não ficou impune. Porque as consequências, ela vem, meu irmão, minha irmã. Você pensa aí que adultério, você vai adulterar, vai ficar tudo bem. Mesmo que você se arrependa e que você volte com a sua esposa ou fique sozinho, mesmo que você tome uma posição de arrependimento, as consequências vêm. As consequências não vão deixar de vir porque foi você mesmo que causou isso. A partir que você pecou. Você pensa que não veio consequências a mim até hoje.
há consequências do meu erro do passado, que já fazem 9 anos, quase 10 anos. Até hoje, eu ainda sofro consequências do meu erro, do meu pecado. Deus tem culpa disso? Davi foi e adorou, o Senhor levantou depois da morte do filho, foi e adorou. Porque Davi sabia que Deus não era culpado, o culpado era ele. A culpa estava em Davi e não em Deus. Deus foi um Deus injusto? Não. Deus disse, eu vou mexer na sua casa. Além disso, de Deus ter falado que ele iria tirar a vida daquela criança que nascera do pecado, porque aquela criança foi fruto de adultério. Eu conheço tantas pessoas que seus filhos são frutos do adultério e eles estão felizes, acham que está tudo certo, que é normal. Que o que eles estão fazendo é para ser felizes, que eles estão aí no segundo casamento, que não estão preocupados com nada, está tudo certo, Deus é misericordioso. Não, Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, as consequências vêm. Se a pessoa não se arrepender, não mudar de vida, ele vai pagar o preço. E adultério não tem salvação, gente. A pessoa deixa do pecado, se converte ao Senhor, muda de vida, aí então ele se arrependeu. Arrependimento é isso. Arrepender-se é deixar do pecado. Não adianta dizer, eu me arrependi, mas continuo com a mulher do pecado ou com o homem do pecado. Então, meus irmãos e irmãs, observa, Davi, ele foi punido severamente. Olha a punição de Davi, vocês não suportariam a punição que Davi teve devido ao seu ato de adultério, seu pecado. Porque a Bíblia, ela diz lá em Malaquias, irmãos, a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 16, versículo 18, que qualquer que repudiar sua mulher comete adultério casando com outra. E qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Então, se você está nessa situação, não venha usar Davi. Dizer, Davi fez isso, Davi fez aquilo. Olha o preço caríssimo que Davi pagou. Ele pagou a perda de seu filho. E outra coisa que Natan falou. Natan falou, alguém da tua casa, vamos trazer para a linguagem de hoje, alguém da tua casa, teus filhos, ou um dos teus filhos, se deitará com suas mulheres. E quando Davi saiu de Jerusalém, que deixou as 10 concubinas ali, porque ele estava fugindo de Absalão, que lá na frente eu falo, ele deixou as 10 mulheres ali, e Absalão fez o quê? Absalão, eu vou dizer um pouquinho mais para frente para vocês o que ele fez. Então, Davi não ficou impune. Ele tinha uma filha por nome Tamar, filha do seu coração. Mas o seu irmão Aminon era apaixonado, uma paixão diabólica por Tamar. E ele armou para ela, para forçar ela a ter relações sexuais com ele. Na verdade, foi mais um estupro. E ele forçou, ele estuprou sua irmã, ele causou uma desgraça na vida daquela jovem, que não poderia mais se casar, porque para elas era uma honra estar virgem, e aquilo era santidade para uma mulher que vivia na presença de Deus. Então, observa aí outra situação, outra consequência foi o filho de Davi, Aminon, de explorar a própria irmã. Forçar sexualmente a própria irmã. Isso é consequência, foi consequência do pecado de Davi. Mas aí vem a terceira consequência.
Absalão ficou furioso com o que aconteceu, porque ela era irmã de pai e mãe de Absalão e de Amenom por parte de pai. Absalão ficou quieto, não agiu, não falou nada, mas na verdade ele estava arquitetando o que ele ia fazer no futuro. Passados-se 2 anos, observa bem, lá em 2 Samuel 13:14, Amenom, ele age contra a sua irmã e abusa sexualmente. Mas passados 2 anos, Absalão, ele arquiteta o quê? A morte do seu irmão Amenom. Em outras palavras, ele mata o seu irmão. Não com as suas mãos, mas pelas mãos dos seus servos. Mas ele mata, ele mandou matar. Esperou-se passar 2 anos e matou. Então aí Davi perde o seu 2º filho. Isso não é consequência terrível? Davi perde o 1º filho de Betseba, filho da maldição, filho do adultério. Depois, sua filha é desflorada. Depois, ele perde Amenom, seu filho, o qual o seu próprio irmão mandou matar, devido ao que ele fez com a sua irmã. Então, a casa de Davi vira o quê? Na linguagem ímpia, humana, vamos falar que virou um inferno. Mas, na verdade, começou uma destruição no meio da família. O adultério, ele traz a destruição para a família. O adultério, ele desgraça a família, ele traz uma desgraça, traz maldição. Foi o que aconteceu na vida de Davi, porque ele desobedeceu a Deus e veio a desgraça sobre a casa dele. Seu filho que morre, sua filha que é abusada sexualmente pelo próprio irmão, e seu filho Absalão que mata seu irmão, o qual causou essa desgraça em Tamar, Amenom. Então observa a desgraça que veio sobre a família devido a um adultério, uma desobediência. Então o adultério, meu irmão, minha irmã, é obra do inferno, obra do diabo. Ele vem para destruir, assim como o diabo veio para matar, roubar e destruir. Adultério, ele acaba com a família, ele separa a família, ele desintegra a família, ele só causa o que não presta, só desgraças. Então, enquanto a pessoa não acordar nesse sentido, ela está perdida. E quantas pessoas estão adulterando aí, pessoas famosas, cantores gospels, pregadores de renome, estão adulterando. Mas como são famosos, ninguém diz nada, eles vão para o inferno se eles não mudar de vida, gente. Eles vão morrer e vão para o inferno. Deus de graça que eles se arrependam dos seus pecados, do seu adultério, assim como eu me arrependi, assim como a pessoa que comigo adulterou se arrependeu e hoje luta contra tudo que é maligno no sentido da prostituição, assim como eu também luto. E tentamos abrir os olhos das pessoas. Olha as consequências, olha o que o diabo faz em uma família. Ele era o rei, mas perde o seu 1º filho, a sua filha é desonrada, seu 2º filho, Amenom, é morto pelo seu outro filho, Absalão, porque ele simplesmente pecou contra Deus, porque ele adulterou. Deus odeia o adultério, porque ele disse que ele mesmo vai julgar. E Deus ali julgou, Deus agiu, porque eles deram lado, porque naquele momento ele deu lado para o inimigo, para o diabo, e a destruição veio sobre a sua casa. Meus irmãos e irmãs, Davi perde o 2º filho e sua filha é desonrada. Mas Davi também
é desonrado pelo seu filho Absalão. Pois o profeta Natan diz que alguém da sua própria casa, um filho seu, se deitaria com suas mulheres, e foi aquilo que eu dei início aí. Absalão, quando ele toma o trono do pai, que isso é outra situação difícil, outra consequência do adultério de Davi, porque a família virou uma bagunça só. Absalão toma o trono do pai, e o pai foge de Jerusalém, e há tantas mortes que vocês sabem que morreram 20 mil pessoas nessa situação toda aí. Por quê? Por causa de um adultério. Houve uma desgraça na nação ali, uma desgraça na casa do rei Davi, por causa de um adultério. E nessa situação, quando Absalão chega a Jerusalém e toma o palácio, entra e faz morada ali, vai reinar ali por um pouquinho de tempo, mas vai reinar. Ele então pega as 10 mulheres, aconselhado pelos seus conselheiros, e leva essas mulheres aos olhos de Israel. Ele monta a tenda e ele coabita com todas as 10, para se cumprir o que o profeta Natan disse. Alguém da sua casa, trazendo para a língua de hoje, lembre-se, porque no texto, na Bíblia corrigida, não está desta forma, mas é a mesma, a palavra é a mesma. Então Davi foi envergonhado e desonrado pelo seu filho Absalão, quando ele entra às mulheres que eram mulheres do seu pai, mesmo concubina, mas eram mulheres do seu pai. Ele entrou nelas e ele desonrou seu pai aos olhos de Israel, como Deus havia dito pelo profeta. Então isso não é desgraça, gente, por causa de um adultério, a desgraça que veio sobre a família de Davi. Uma família grandiosa e muitos jovens que poderiam estar vivos, e jovens que poderiam estar do lado do pai, do lado da mãe, perderam suas vidas. O inimigo colocou no coração deles a maldade e eles agiram, um matando o outro, e a cobiça veio também aos seus corações. Tudo isso pelas terríveis consequências de um adultério. Isso trouxe a desgraça para aquela família. E agora, no capítulo 16 de 2 Samuel, versículo 22, a Bíblia mostra essa situação da desonra do rei quando seu filho se deita com aquelas 10 mulheres. Mas lá no capítulo 15 de Samuel, em Samuel 15, Absalão se rebela contra seu pai. Perdão, é o capítulo 15, não. É o capítulo 18. Absalão, ele se rebelou contra seu pai e, infelizmente, ele se proclama rei. E no capítulo 18, versículo 15, acontece a terceira desgraça, na questão de morte. Porque já veio a desgraça dele tomando o trono do pai, a desgraça de Tamar, mas falando de morte. Veio a desgraça, a terceira desgraça, a morte de Absalão. Absalão foi morto por Joabe, que era um homem de confiança de Davi, mas não ouviu a voz do rei e matou Absalão. E seus servos juntos ajudaram na matança. Então, no capítulo 18, versículo 15, Absalão é morto. Observa aí, você que usa Davi, ou porque Davi pecou, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, pecou,
e foi perdoado. Ele foi perdoado, mas olha que preço. Olha o preço que Davi pagou pelo seu pecado de adultério. Agora, parem vocês de ficar aí dizendo, mas ele ficou com a mulher. Ele ficou porque a mulher já era viúva. Não tinha mais o que fazer. O marido morreu. E como ele já tinha errado com ela, então agora ele iria cuidar dela como esposa, porque ela estava viúva. Mas entendam que ele pagou o preço altíssimo por tudo isso. Perder filhos, perder a honra, ser zombado, criticado pela nação, ele pagou um preço muito alto, que você não pagaria, ou seja, que você não suportaria. Mas houve um grande arrependimento no coração de Davi, e ele nunca deixou de adorar o Senhor. Mesmo pagando o preço, ele aceitou o preço que ele pagou, porque ele sabe que lá atrás, antes de Urias morrer, dele matá-lo, ele tinha cometido o adultério. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que o vídeo está ficando longo, não queria que ficasse mais de 15, 20 minutos, mas não vai ser possível, talvez vai dar uns 35, 40 minutos, mas bem-aventurado aquele que assistir. Amém? Que assistam, que seja para a glória do Senhor. Agora, o que eu quero dizer, não adianta a pessoa aí estar achando texto para pretexto para continuar no adultério. Há pessoas que usam Mateus 19:9 para ele continuar no adultério, porque eles entendem que Jesus Cristo está dizendo, mas se você adulterou, então a pessoa inocente, ela pode casar de novo. Não. Você vai pegar vários textos bíblicos ali e vai observar que não. Aquilo é um texto isolado. Não se pode fazer uma doutrina de um texto isolado. E Jesus não diz diretamente que você pode casar. Não fala isso, não. Então, observamos, use os outros textos. E não use o texto para pretexto. Olhe bem o que a Bíblia diz. A mulher, ela está ligada ao marido enquanto ele viver. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Enquanto estiver viva, ela está ligada a ele. Paulo não falou por acaso. Paulo era um apóstolo do Senhor, chamado de apóstolo dos apóstolos, porque o homem era fiel demais a Deus. E acha que esse homem errou? Não, porque ele foi inspirado por Deus. Ele levou a palavra que Deus deu para ele. Então, enquanto o homem viver ou a mulher viver, você não está livre. Partiu a um para o Senhor, então você está livre da lei do homem ou da lei da mulher. E você pode se casar, mas só viúvo. Caso contrário, não. As pessoas, por qualquer coisinha, estão divorciando, se casando com outro e entrando em adultério. Mas Malaquias, capítulo 2, versículo 16, o Senhor diz que ele odeia o pecado. Perdão, o divórcio, que é pecado. Deus odeia o divórcio. Deus não quer o divórcio. Mas se você optar por divorciar, você vai também ter que optar para ficar sozinho. Porque se você não ficar sozinho, se você não optar por ficar sozinho, você está perdido, você vai morrer, vai para o inferno. Jesus está vindo aí, gente. Não pensa não que há pastores aí pregando, vocês ficam apavorados, tem um determinado pastor aí que é acostumado meter a lei em todo mundo, os pastores e tal, se acha o dono da verdade, e ele diz que não é para ninguém ficar apavorado por causa da pandemia, que isso não tem nada a ver, e vai falando, e também porque Paulo falava lá, naquele tempo que as pessoas do tempo de Paulo achavam que Jesus já estava vindo, e Paulo disse, ainda não é o momento, é o princípio das dores, enfim, apesar que o princípio das dores que ele falou foi Jesus, mas aquele tempo foi há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo o último minuto da igreja, tudo já tem acontecido, e não vem com essa conversinha dizendo que nós vivemos o princípio das dores, que nós não vivemos mais o princípio das dores. Observa a primeira, a segunda guerra mundial, logo virá a terceira, mas a igreja não estará aqui. Tudo e todas as demais coisas acontecendo,
todas as coisas que acontecem no dia a dia, as violências, as epidemias, o caos econômico, a maldade humana, a depravação do ser humano, sexualmente falando, os roubadores, as pessoas cobiçosas, pessoas gananciosas, pessoas que não estão nem aí com Deus. Isso é o final dos tempos, gente. Nós não vivemos mais o tempo, o princípio das dores, nós vivemos o último minuto da igreja. Muitas pessoas confundem, mas não foi pregado a todo mundo. Vai para a escatologia, mas lê a Bíblia segundo o Espírito Santo, não como um livro qualquer. Você vai ver que parte dessas pessoas serão salvas na grande tribulação. Essas pessoas que nunca ouviram, vai ser pregada a essas pessoas, vai ter gente pregando a palavra. É só você observar. Alguns que ficaram, que vão se arrepender, vão morrer, vão fugir, alguns vão fugir do anticristo e vão conseguir ainda levar a palavra para alguns, para que se cumpra a profecia ou a palavra do Senhor. Mas aí tem que entrar em escatologia. O assunto que eu estou aqui hoje não é escatologia. O que eu estou falando hoje é das terríveis consequências de um adultério. Então, igreja, observa que Davi sofreu terrivelmente por causa do seu adultério. Então, não dê desculpa de Davi, não. Tenha vergonha na sua cara, meu irmão pastor, minha irmã pastora. Tenha vergonha na cara, você da música. Tenha vergonha na cara, você, meu irmão, minha irmã, que está aí no adultério e acha que está certo. Agora tem um casal aí falando disso e dá a entender que eles, se puderem, até vão numa casa de swing e se não, já perdoam, um perdoa o outro pelo adultério e estão juntos até aí, tudo bem, graças a Deus, mas eles falam que qualquer minuto também podem adulterar de novo e se eles quiserem, eles podem formar outra família. Eles estão ensinando heresias para o povo e tem muita gente lá. A pessoa tem mais de 180 mil inscritos, não é como o meu canalzinho aqui que tem, não tem 100 inscritos, tem 98, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Os que gostam aí. Então as pessoas não querem ouvir, porque é palavra dura. Mas eu digo para vocês, esse tipo de gente vão se converter, vão tomar vergonha na cara, vão mudar de vida. Olhe o que a palavra diz, vou repetir aqui, Lucas 16, 18. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E qualquer que casar com a repudiada, também adultera. Romanos 7, 2 também diz que a mulher está ligada ao homem enquanto ele viver. Então, enquanto ele viver, está ligada. Não pode se separar. Se separar, não pode casar. A Bíblia diz lá em Gênesis, o Senhor diz através do servo de Deus que escreveu o Gênesis, ou seja, Moisés, ele diz que, portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão uma só carne. Quando nós casamos, nós tornamos um só. Não, Deus não uniu para que a gente se separe. A Bíblia diz que aquele que Deus uniu, não separe o homem. Marcos 10, 2, 9 e 12. Então, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Efésios 5, 31 e 32 também fala. Então, o que nós temos que fazer, irmãos, é tomar uma posição de reino, é sair do adultério. Quantas pessoas aí estão sofrendo? Algumas pessoas não queriam estar nessa situação, mas o esposo a deixou, ou a esposa deixou, e estão nessa situação triste, lamentável. Mas eu digo para vocês que são sinceros, busque a Deus. Essa luta, ela tem que acabar. Deus é fiel para abençoar vocês e restaurar o seu casamento. Vocês que estão buscando
com fidelidade no coração, que não querem ficar no adultério e que também não querem se envolver no segundo relacionamento. Continue buscando a Deus, vocês que são fiéis, vocês que são pessoas importantes para o Senhor. Deus ama vocês, Deus não quer vocês no adultério, Deus não quer vocês no pecado, Deus não compactua com o adultério. Seja ele o maior dos pastores do Brasil, do mundo, Deus não está nem aí se você se considera grande ou pequeno. Não tem diferença, você vai para o inferno mesmo. É duro dizer isso, mas vai, ou se converte ou vai para o inferno, não tem meio termo. Mateus capítulo 7, ele é claro, o Senhor é claro quando ele fala que há dois caminhos, um é estreito, outro é o caminho largo, espaçoso, que é o caminho da perdição. Escolha um para andar. Quer andar na perdição? Vai. Quer continuar no erro? Faz o que Apocalipse capítulo 22 diz. Vai, continua errando, faça injustiça mais ainda, seja injusto mais ainda. Quer adulterar? Adultere, faça, você sabe que vai para o inferno. Agora, se você quer ser de Deus, então se arrependa. Mas não fique em cima de um púlpito pregando a palavra, enganando os outros no adultério. Não finja de ser um pregador e viver no erro. Não engane o povo. Ou não leve o povo a pecar. Nem todo mundo tem entendimento que às vezes você tem. E você engana. Mas você vai pagar pelo sangue dele, se ele errar. Eu digo para você, líderes que estão em adultério, se arrependam. Volte para Jesus enquanto é tempo. Eu me arrependi. Eu nunca quis pecar. Eu nunca fui homem de adultério, eu nunca fui homem de prostituição. Eu sempre temi a Deus e eu sempre preguei contra a prostituição. Mas tive a infelicidade de cair. Mas me levantei, me arrependi e nunca tive paz por causa desse pecado maldito. E consegui sair desse pecado, desse erro. E é por isso que eu digo para vocês, não se enganem. Não se enganem, não há volta se você não se arrepender e se você não voltar para o seu esposo ou sua esposa, ou então ficar sozinho. Mas deixe desse pecado maldito, fuja desse pecado maldito, saia desse pecado maldito e venha ser bênção nas mãos do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, jovem, que estão se casando agora, façam tudo segundo o coração de Deus para que amanhã vocês não venham cair na desgraça. E vocês, pastores, que estão aí com seus narizes empinados, achando que está tudo certo, você pastor, você presbítero, você diácono, você pastora, você missionária, você cantora famosa, você que está casando pensando que casamento virou bagunça, casa hoje, descasa amanhã, em casa de novo, adúlteros e adúlteras, fujam disso, se arrependam, voltem para Jesus, ainda é tempo, mas eu digo para vocês, Jesus Cristo está voltando, hoje ainda é tempo de vocês se arrependerem e voltar para Ele. Saiam dessa situação, não se iludam, Deus odeia o divórcio, assim como odeia o pecado de prostituição e toda espécie de pecado. Mas agora eu quero falar uma palavra branda para vocês. Jesus ama vocês, mas Ele não ama o pecado que está em vocês. E mesmo Ele te amando, Ele não pode te salvar se você não se arrepender. A salvação é mediante a fé e o arrependimento. Você pode ter fé, mas se não se arrepender, você não vai ser salvo. Portanto, meus queridos e queridas irmãs, preste atenção nessa palavra. E deixe aí seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Meu canal é pequeno, mas se você não se inscrever, ele vai continuar pequeno. Mas a sinceridade é no meu coração e levar a palavra do Senhor para todos vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe.